Na sua opinião, qual o primeiro passo para uma pessoa se tornar fitness? Bom, vou pedir para você, depois para o Júlio, e eu vou passar também a minha visão. Eu vou te dar a opinião daquilo que não é necessariamente o cara que quer ser atleta, tá? Não, fitness que eu falo, o cara que quer mudar a vida normal, dele. Exatamente. Minha opinião é que é a melhor hora. Por quê? Porque sai o pessoal que está só com um objetivo específico, né? Antes era a viagem de férias de dezembro, depois curtir o carnaval com um físico mais ajustado. Agora, veja, muita gente foi curtir o carnaval. Esse ano, na realidade, não é que ele não teve carnaval, ele vai ter 2 carnavais, né? Tem a galera que curtiu nos dias, né? E vai ter a galera que vai curtir nos próximos, né? Mas o que acontece? As academias, elas dão uma desafogada no pessoal que tem essa coisa mais específica. Então, a academia ela dá uma tranquilizada, né? O pessoal também não está tão alucinado, num ritmo de treino tão alucinante, o pessoal já dá uma acalmada. E aí quem quer começa a achar um ambiente um pouco mais confortável, um ambiente às vezes menos competitivo, né? Sim. Um pouco mais acolhedor, porque já não tem aquela, eu preciso ficar, sei lá, mais seco que o Joãozinho, maior do que o Pedrinho. Acaba essa disputa, né? Acaba isso daí, eu acho que fica uma coisa mais confortável. E quando a gente vê academias, principalmente que são só de treino mesmo, que nem a nossa Ironberg Floripa, né? Ela acaba sendo a casa de todas as pessoas que querem treinar, porque elas têm aparelhos que estão sendo, assim, multiplicidade de aparelho, né? Você tem uma série de formas de você treinar mesmo segmentos musculares. Você vê pessoas treinando com calma, então você consegue observar o cara que treina, né, no físico que ele mantém o ano inteiro, ou seja, que não está fazendo um físico simplesmente para um feriado, né? Então, você começa a prestar atenção nesses comportamentos consistentes. Você começa a ter, desses comportamentos consistentes, bons exemplos, né? Essa pessoa ela não está na noia de treinar, então ela está um pouco mais receptiva para você perguntar, quanto tempo você treina, por que você faz exercício, como que a coisa vai. E do ponto de vista de quem tem possibilidade de ter um personal trainer, um professor, esse cara ele consegue também ter um trabalho um pouco mais calmo, porque ele consegue, né, numa academia um pouquinho mais, não chega a ser vazia, mas com uso mais regular, né, a oportunidade de dar uma aula mais até teórica para as pessoas, para ensinar coisas do que ele está fazendo. Olha, você precisa fazer essa amplitude porque trabalha isso, você precisa fazer aquela amplitude que trabalha aquilo. Eu te falo porque numa academia cheia, muitas vezes o professor ele não tem tempo de ensinar por que você está fazendo esse aparelho. Porque se ele parar para falar para a pessoa, acabou. Outra pessoa pegou e já era, né? Então eu tenho essa visão. Eu acho que o momento é agora. É o melhor momento. Julião, qual é o primeiro passo que uma pessoa tem que tomar para começar a ser fitness? Primeiramente, se olhar no espelho e não gostar da imagem que vê. Eu acho que esse é o ponto de partida. Então, se você é essa pessoa que quando se olha no espelho não se sente satisfeito com o que vê, não é uma questão de se sentir feio, é uma questão de olhar e falar, eu não me agrada o que eu estou vendo, eu gostaria de ter mais agrado quando eu me visualizasse no espelho e buscar exatamente este momento que é agora, que é o que o Muzi falou, que é o que eu chamaria de longo prazo, não curto prazo. Então, quando você consegue entender que a musculação é uma atividade que é para a vida toda, ela é longuíssimo prazo. Eu, por exemplo, comecei a praticar musculação aos 17 anos. Você aos quantos anos, Muzi? 11. 11, você, Renan? 16. O Muzi é o mais precoce, para variar. Para variar. Não, é que eu morava num lugar que não tinha muita coisa para fazer, né? E aí eu fui treinar. Tinha televisão? Você sabe que a minha TV ela é colorida, né? Às vezes ela era verde, às vezes azul, às vezes com 11 anos eu estava tentando comprar o meu primeiro Atari. Eu estava pedindo para minha mãe meu Atari. Então eu comecei a treinar com 17 anos exatamente por causa dessa situação, de não me agradar o que via no espelho. Então eu acho que esse é o primeiro princípio ali que você precisa tomar a atitude e buscar uma atividade física, não somente musculação, qualquer atividade física sempre será interessante para promover a saúde e bem-estar. Vocês lembram a época que vocês começaram a treinar? Você lembra, Ju? Eu lembro nitidamente, como se fosse hoje, cara. Eu lembro que foi nas Até férias. Não faz tanto tempo assim. Nas férias. Não faz não. Na férias, Nada, para. Nas férias do colegial.
Mas nas férias do final do ano ou nas férias do meio do ano? Do final do ano. Ah, mas pra lembrar a época aí já não dá ruim não, hein? Eu pensei que você tava perguntando qual o nome da academia. Não, meus neurônios específicos pra isso. Pelo amor de Deus, velho. E na época, o que você queria? Na época, eu queria pegar mulher, cara. Queria Todo pegar mundo, mulher, todo cara. mundo entra. Eu acho que a grande maioria dos garotos entram na academia porque tinha uma dificuldade de aceitação. Sim, exatamente. A grande maioria. Verdade. E aí eu fui atrás disso daí porque eu não me sentia bem, não me sentia seguro, me sentia mais fraco que os outros rapazes da minha idade e não achava aquilo legal. Então eu busquei a musculação exatamente para trazer essa autoestima, essa segurança que eu não tinha. E é nítido o quanto que muda. Com 2, 3 meses de academia você se transforma psicologicamente, não só fisicamente. Vamos pegar nisso, eu quero que vocês dois me deem essa impressão, porque isso é uma coisa que eu estudo muito no consultório, né? E no Interligas a gente tem o Wesley Delanogari, que é o professor da psicologia, e ele analisa muito essas questões e a gente conversa muito entre nós sobre. Uma das coisas que ele fala, né? A gente começa a olhar mais pra gente do que para os outros. Exato. É isso que eu queria saber de vocês. Quando vocês começaram a treinar, vocês se sentiram melhor? Porque vocês se comparavam com as outras pessoas e isso fazia com que vocês se sentissem melhor? Ou vocês pararam de olhar as outras pessoas e viram que vocês eram mais importantes do que a opinião do resto? Antes de vocês responderem, a Bianca ela comentou aqui assim, no meu caso, para começar a treinar, foi quando o meu filho virou pra mim e falou assim: mamãe, a sua barriga é gostosa de apertar, parece um slime. Nossa, esse moleque é... Barriga de slime Mexeu acabou no com a psicológico. mãe de É quando mexe no psicológico, né? Mas posso falar? Foi interessante o comentário do Maurício pelo seguinte. Você sabe quando eu resolvi mudar o meu corpo, principalmente? Olha que interessante. Eu era um garoto gordinho que sofria muito bullying na escola, mas diante desse bullying eu comecei a me esconder. E quem se esconde nas roupas começa a aumentar cada vez mais a sua paixão pela comida, porque ele tira a autoestima como uma prioridade na vida dela, deixa de ser uma prioridade, e a prioridade se torna outras coisas. Para algumas pessoas é comprar algo, acumular bens, videogame, ser o cara do videogame, entendeu? Ou então, principalmente a questão da comida. O cara, tipo, ele passa o dia inteiro pensando no que ele vai comer de gostoso para fazer o dia dele valer a pena. Busca que prazer, hoje eu vou através comer de do gostoso. alimento. Ele acorda de manhã, ele coloca aquela roupa larga, vira e fala assim: o que eu vou comer de maravilhoso hoje para fazer meu dia valer a pena? Então ele já começa a sonhar na hora do almoço, aí quando ele come o que ele quis na hora do almoço, ele já pensa o que ele vai pedir à noite em casa, e já associa aquilo com o seriado dele favorito, e ele vai se escondendo. Eu estava nesse programa. Eu era muito bom na escola, eu era o melhor aluno da escola, então isso já me satisfazia dentro da minha autoestima, e comia. Só que um dia eu estava sem camisa, escovando os dentes, minha mãe entrou e olhou e falou assim: nossa, você tá muito gordo, você tá se acabando, garoto. Minha mãe era uma pessoa muito, assim, era uma pessoa muito protetora, mas ela era uma pessoa dura. Realista. Realista, ela não passava a mão, não. Ela falou: você tá se acabando, garoto. Cara, eu olhei aquilo e falei assim: porra. Quantos anos você tinha, Rê? Eu tinha 16 anos. Já tinha uma boa percepção da vida. É verdade. 16 anos. Aí eu parei de comer no outro dia, sem informação nenhuma. Então o que eu fazia? Eu comia salada e não tinha informação sobre proteína. Hoje a galera com o YouTube, pelo amor de Deus. Não, informação. Eu não tinha noção de macronutriente, carboidrato. O que eu descobri? O que eu entendi? Eu entendi que quem come salada não vai engordar. Então eu comia praticamente salada, e aí eu pegava um pinguinho de batata, um pinguinho de arroz, um pedacinho de frango, mas não devia bater nem 1,0 quilo corporal de proteína. Certeza. Você baixou a caloria na marra. Na marra. Aí eu fiz assim, E você conseguiu manter? Fui emagrecendo absurdamente e perdendo tudo. O que tinha de massa muscular, fiquei extremamente magro. Eu posto de vez em quando a foto eu magro, assim a pessoa não acredita. E aí foi quando eu resolvi. E ali eu já estava treinando um pouco, aí foi quando você começa a aprender e aí entender, e aí você começa a evoluir em conhecimento e transformar. Então, eu acho que os aspectos psicológicos que faz com que você mude, pode ser uma situação de choque, né? Tipo, que nem minha mãe virou e falou isso, ou uma questão de o cara acordar e virar e falar assim: olha, hoje eu não quero mais isso.